Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje a gente vai falar um pouco sobre fatoração de números inteiros. Bom, para começar, a gente tem que entender alguns conceitos básicos, como por exemplo, alguns conceitos da divisão. Então, se a gente for pegar uma divisão, por exemplo, 10 dividido por 2, eu tenho uma nomenclatura. Essa nomenclatura fala que esse número aqui se chama numerador e esse aqui denominador. Legal. Esse aqui é o resultado da nossa divisão e esse aqui é o resto. Então, vamos anotar aqui. Olha só. Resultado da divisão é o 5. E aqui, o resto é zero. Beleza. Aqui é o numerador, denominador, resultado, que é o 5. Meu Deus. E aqui o resto é o 2. Legal, mas por que isso? Bom, isso é porque a gente vai falar sobre a decomposição em fatores primos, e para saber o que é decomposição em fatores primos, a gente precisa saber o que é um número primo. O número primo são todos aqueles números que são familiares, né? Tem um parentesco em comum. Não. Números primos são números que, quando colocados no numerador, só vão ter um denominador que cause o resto zero, né? Somente eles mesmos ou o número um. Então, por exemplo, o número 17 é um número primo, porque o número que eu colocar aqui, para isso aqui ser zero, só pode ser o número um ou o número 17. Então, os números primos, os iniciais, são esses aqui: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Então, o que eu falei anteriormente vale para todos esses números. E assim segue infinitamente. Bom, basicamente, decompor em fatores primos tu decompor um valor em fatores primos. Basicamente, vamos definir o conceito de fatorar. Fatorar é transformar um valor em um produto de diversos fatores. Então, o que é um produto? Um produto é o resultado de uma multiplicação. E os fatores são os números que estão sendo multiplicados. Então, por exemplo, nessa multiplicação aqui, esses dois números, 2 e 5, são os fatores, né? E esse número 10 é o produto dessa multiplicação. Então, se a gente for parar para pensar, o número 10 fatorado é a mesma coisa que 2 vezes 5, porque o conceito de fatorar é transformar um valor, caso 10, em um produto de diversos fatores. Quando a gente fala diversos, a gente quer dizer n fatores, uma quantidade qualquer de fatores. Bom, por enquanto é isso, agora vamos para o próximo quadro. Bom, continuando. Decomposição em fatores primos. A gente vai seguir uma sequência de 4 passos para poder estar realizando essa decomposição. O primeiro passo é, obviamente, selecionar o número que eu quero fatorar. O segundo passo seria montar o esquema da decomposição. Esse esquema da decomposição em fatores primos seria o seguinte: eu tenho o número x, eu vou fazer um tracinho assim, e aqui desse lado eu vou colocando os números pelos quais eu vou dividir x. Basicamente é isso. O terceiro passo é o seguinte: dividir o número pelo menor primo para que o resto seja zero. E o quarto passo seria repetir o passo 3 até que o número restante, aqui embaixo, seja 1. Vamos dar uma olhada aqui com alguns exemplos. A gente tem aqui o número 120. Então, passo 1, selecionar o número 120. Agora a gente vai fazer o passo 2, montar o esquema de composição. Então, 120, eu faço um tracinho assim, e eu realizo o passo 3, que é dividir o número pelo menor primo para que o resto seja zero. O menor primo que eu vou dividir o 120 por resto ser zero é o número 2, né? Porque 120 dividido por 2 tem resto zero, e dá 60. Né? Agora eu só repito o passo 3,
até que o número que sobra aqui seja o número 1. Então vamos lá. O menor primo aqui vai ser 2 de novo. 2, aqui vai ser 30, 2, aqui vai ser 15. Porém, agora não dá para ser 2, né? Porque se eu dividir 15 por 2, o resto não vai ser zero. Então a gente pula para o próximo primo, que é o número 3. Eu faço 15 dividido por 3. O resto é zero? É. Então eu posso colocar aqui 3. O resultado vai ser 5. Bom, agora eu não posso nem fazer nem por 2, nem por 3. Mas eu posso dividir por 5, porque 5 é primo, né? Então, 5. E o resultado aqui? 1. Bom, então a forma fatorada do número 120 seria a resposta disso aqui. E o que que isso significa? Bom, basicamente, isso aqui está dizendo que se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, eu vou ter um número 120. Basicamente é isso, tá? Então é por isso que a forma fatorada de 120 é essa expressão aqui. Bom, agora vamos fazer aqui para o número 15. Se a gente olhar aqui, ó, aqui em cima, a gente fez já esse cálculo, né? Mas vamos refazer. Então, o primeiro passo é selecionar um número, o segundo é montar o esquema e o terceiro é dividir pelo menor primo. Por 2 não dá, tem que ser por 3, né? Porque se eu divido 15 por 3, o resultado é 5 e o resto é zero. Então, 3, o resultado é 5, não dá por 3 nem por 2, então tem que ser 5. 1. Isso significa, então, que a forma fatorada do número 15 fatorado, é igual a 3 vezes 5. Legal, interessante. Mas e se isso acontecer com números maiores? Por exemplo, aqui um número, não sei, 1024. 1024 é um número legal, né? Vamos lá, C. 1024. Como que eu faço? Basicamente, tu segue o mesmo princípio. Vai ter que montar o esquema e dividir o número pelo menor primo para que o resultado, o resto, né, seja zero. Bom, menor primo aqui que eu posso dividir é o número 2. Então, aqui vai ser 512. Depois, eu vou ter que dividir de novo, até que o resultado aqui embaixo seja 1. Então, vamos lá. 512, menor primo, número 2. 256. 256. De novo, 2. 128. É engraçado. De novo vai ser 2. 64, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 e 2, 1. Finalmente chegamos no número. Eu não sei se vocês conseguem ver o número 1 aqui, mas ele tá aqui embaixo, ele existe. Bom, basicamente, se a gente for contar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números 2 aqui. Então, basicamente, isso aqui está dizendo que a forma fatorada do número 1024 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 2 vezes 2, né? 8 vezes, igual a 1024. Mas como eu sei que tu é uma pessoa sabida e sabe das coisas, 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, eu escrevi 8 aqui por algum motivo, é a mesma coisa que 2 na 10. Bom, eu acho que por enquanto é isso. Eu espero que tu tenha entendido esse conceito básico de decomposição em fatores primos, para que no futuro a gente possa avançar um pouquinho e entender como botar um valor em evidência, como realizar a faturação a partir de cubos e quadrados. São conceitos um pouquinho mais complexos, mas eu acho que tu vai conseguir entender. E é isso. Muito obrigado por assistir essa aula. E se tu gostou do vídeo, dá um like e, se possível, se inscreve no canal. Muito obrigado.